Bom dia a todos, a paz do Senhor, tudo bom? Aqui é o professor Luciano para mais um vídeo aqui para o nosso canal oficial de Teologia, Apologética e Filosofia. Eu quero dizer nesse momento que, infelizmente, o Brasil, especialmente aqui Pernambuco, está se tornando, sem desejar, um verdadeiro petista, um verdadeiro socialista que está aí em casa sem trabalhar, né? Como eu tenho dito, por onde eu passo, o comunismo e o socialismo têm diversas formas no qual muitas vezes a gente não percebe, mas isso é tudo culpa, entre aspas, do povo chamado povo católico e povo evangélico, que aceita ainda, primeiramente, como professores, pastores, padres, líderes religiosos que têm algum tipo de pensamento socialista. Daí, para votar em um partido socialista, vai ser muito fácil. Hoje você basicamente não encontra, é uma crítica que eu faço, tá? A este momento que nós estamos passando, porque se o povo realmente estudasse a Bíblia, ele seria um povo protestante, né? Então nós somos protestantes porque nós agimos contra uma teoria do conhecimento. E essa teoria do conhecimento na história foi aí lançada pelo catolicismo e houve um dia em que um padre que estudava e buscava a verdade se revoltou contra essa teoria do conhecimento e deu origem ao protestantismo, né? Basicamente é isso. Hoje em dia nós temos uma teoria do conhecimento marxista, tá? Que tem aí entrado nas igrejas, tá? Principalmente nas igrejas pentecostais. Isso eu fico bastante triste, porque muitos estão fazendo pactos com o diabo e de forma inconsciente e acabamos em um período de quarentena obrigatório em que o caos reina, a injustiça social, a desigualdade social que tantos a esquerda fala. E assim, não vou entrar nesse viés político, mas isso faz basicamente parte de uma teoria do conhecimento, do marxismo, né? Porque este vídeo que nós vamos brevemente esboçar para vocês trata-se da teoria do conhecimento. E quando nós entendemos a teoria do conhecimento, tá? Obviamente não vai ser um estudo profundo, tá? Para não ser também cansativo e assim não ser muito demasiado para as pessoas, né? Porque nós temos aí outros compromissos, né? E ao entender bem a teoria do conhecimento, a gente vai entender que muitas outras teorias não fazem menor sentido no nosso mundo e muito menos nas redes sociais. Mas essas teorias existem porque ainda há pessoas que não compreendem o verdadeiro conhecimento. Então, assim, é lamentável o estado em que nós nos encontramos hoje, 10 dias em que o povo está cego. Tá? Alguns se despertaram e buscam ver na democracia a melhor forma de combater esses demônios sociais, né? Advindo da esquerda. Então, aí você me pergunta, mas Luciano, o que é a esquerda? O que é esse pessoal? O que é essa turma aí? Tem alguns vídeos no nosso canal falando sobre política. Você depois dar uma olhadinha, você vai ver isso. Então, basicamente, o que seria a esquerda? O que seria o socialismo? Que tipo de conhecimento é esse que faz com que o pobre, no qual o pobre é idiotizado por esse partido, sem que o pobre compreenda? Qual é esse conhecimento que eles têm? Primeiro, a esquerda e os outros viés políticos entendem que existe uma forma de existir, de comportar-se na sociedade, de uma forma em que o bem comum seja privilegiado e existe leis que regem a sociedade, por exemplo, a propriedade privada, tá? E daí as outras leis se sustentam nisso. Porém, sabendo que existem essas leis, uma propriedade privada, que não necessita
dos próprios ser humano existir para que essas leis da propriedade privada existam, não precisa de mim ou de você. Então, o pessoal da esquerda, o PT, o socialista, é anti-propriedade privada. Por exemplo, você tem uma carteira, você tem um comércio, você tem um mercado, você tem uma casa. Essa é a sua propriedade privada que o capitalismo lhe garante. O oposto disso é não lhe garantir, ok? Então, assim, toda vez que você aceita um socialista no governo, na prefeitura e tudo mais, você está dizendo que você não quer a sua propriedade privada. Então, você está dando a ele a autoridade de entrar na sua vida e fazer o que quiser. E tem outros problemas, né? Então, esse grupo de pensadores, esse conjunto de conhecimento rejeita e não deseja essas evidências que existem fora de nós. Então, daí eles lutam cada dia mais para enganar o povo. E aí nós temos aí 10 dias de trevas sobre o país, sobre Pernambuco, né? Que vocês possam aí compartilhar esse vídeo e fazer com que os pastores deixem de serem socialistas e passem a ser, vamos dizer assim, mais compreensível, né? Então nós vamos entrar aqui no tema proposto, propriamente dito, chamado teoria do conhecimento. Vai ser uma pequena, rápida abordagem. Não sei se vocês sabem alguma coisa sobre teoria do conhecimento, mas caso este conteúdo, este vídeo venha a ter muito acesso, muito like, muito comentário, nós iremos fazer outros vídeos com esse mesmo tema, assim reforçando outros detalhes que não vai ser obviamente visto nesse primeiro vídeo. Bom dia, Fernando Silva. Tudo bom? Tudo na paz, meu amigo? Seja bem-vindo aí, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. Bem, a teoria do conhecimento é um campo da filosofia, tá? Que estuda a essência do conhecimento, né? A natureza do conhecimento. A filosofia é uma disciplina das ciências humanas que busca não exatamente oferecer respostas. Ao contrário, a filosofia sempre vai buscar a essência real das coisas. Por exemplo, a filosofia, quando é aplicada à teologia, não somente se preocupa em aceitar, entre aspas, a existência de Deus, mas procura, com seus métodos filosóficos, demonstrar, questionar, no sentido de compreender o máximo da natureza de Deus. Traduzindo, um filósofo teológico vai dizer o seguinte: quem é Deus e o que é Deus? Mas para uma pessoa comum, apenas o ato de acreditar em Deus é suficiente. De fazer uma pequena leitura na Bíblia é suficiente. Isso é tranquilo. Todavia, um filósofo que aplica a teoria do conhecimento vai buscar responder essas questões. Quem é Deus e o que é Deus? São duas perguntas totalmente diferentes que vai dar uma profundidade de pesquisa, de conhecimento muito grande, tá? É por isso, por exemplo, que as pessoas dizem, não, eu acredito em Deus. Aí uma pessoa que está tipo, evangelizando, uma pessoa que entende que aquele credo religioso não é bíblico, vai perguntar, mas quem é Deus? Essa pessoa vai ter que buscar uma justificativa para a sua crença, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, a teoria do conhecimento vem basicamente de uma disciplina ou propriamente da filosofia que busca estudar a essência do conhecimento. Então, assim, como é que você sabe que o Sol existe? Como é que você sabe que a Terra é redonda? Como é que você sabe que a Terra gira em torno de si? Como é que você sabe que existem astros fora da Terra? Como é que você sabe que a gravidade existe no mundo real? Como é que você sabe e o que é a própria realidade das coisas no mundo material ou no mundo espiritual? O cosmos, Deus, etc.
As respostas para essas indagações feitas pela própria mente humana, tá? Independentemente do grau de conhecimento, tá? Todos os povos sempre vão fazer questionamentos entre si e em relação aos outros também. Para responder a essas questões, existem três formas de responder. Particularmente, eu aceito o racionalismo, tá? Não o racionalismo, vamos dizer assim, sem as considerações, tá? Mas o racionalismo que é moderado, tá? Então, o racionalismo é uma das formas de compreender o universo, o cosmos, etc. Nós também temos o empirismo. Depois nós temos o criticismo ou o ceticismo. Isso vai depender muito da fonte ou do escritor que você está pesquisando, né? Que alguns usam outros termos para o criticismo, que se chama também ceticismo, tá? Que é uma das formas de compreender, de buscar as respostas, tá? Bem, o que o racionalismo defende, ou postura, ou ensina? Bem, o racionalismo ele ensina que a razão humana, através dos métodos, por exemplo, aristotélicos, tá? Isso já dá um outro tipo de vídeo. A lógica aristotélica, que foi descoberta por ele, não foi inventada, mas foi descoberta, faz com que a razão humana seja a melhor e a mais confiável fonte para o fundamento para se conhecer as coisas ou o objeto, tá? Em si. E um dos principais defensores desse método é Platão, René Descartes e Leibniz, por exemplo. Então, é, nesse, nessa situação, existe o quê? A relação do sujeito, né, por exemplo, de você ou de mim, em relação ao objeto. E como esse objeto, né, transmite o seu fenômeno de existência para a consciência humana, e essa consciência humana postura os seus enunciados, daí através do racionalismo. Tá? O racionalismo ensina que através de uma árdua atividade racional, de um raciocínio, se descobre a verdade. Ensina que existem também ideias inatas, preconcebidas, advindas da própria natureza humana. Então, a frase penso, logo existo, tem tudo a ver com a ideia da descoberta do mundo racional. Então, esses filósofos, ou propriamente dito, esse filósofo René Descartes, vai trabalhar um método, né, muito sofisticado para descobrir o fato de não ser enganado e, ao mesmo tempo, de realmente ter a consciência plena do objeto a ser estudado. Tipo, o que é a caneta? O que é o caderno? É realmente um caderno ou não é um caderno? Tá? E assim, através desse método cartesiano, tá? Ele vai raciocinar e descobrir que não está sendo enganado, porque ele existe e para existir precisa se pensar. Então, penso, logo existo. Bem, depois desse método racionalista, do racionalismo, tá? Obviamente, esse método tem suas falhas, fraquezas e suas deficiências, tá? Então a gente precisa ver aí e evitar esse engensamento, né, desse método, né? Mas enfim, por sua vez, nós temos um método do empirismo que é totalmente oposto. Todavia, mesmo sendo oposto ao método do racionalismo, ele utiliza o raciocínio, tá? Mas é algo muito mais prático, muito mais visível, tangível. Bem, o conhecimento nesse método do empirismo só é verdadeiro e real por meio dos cinco sentidos. Por exemplo, eu só posso acreditar que eu estou vendo o meu computador se os meus olhos tiverem a capacidade de ver o computador. Caso os meus olhos, que é uma das fontes dos cinco sentidos para esse tipo de conhecimento, não
seja deficiente, eu não jamais irei acreditar que o computador existe. Basicamente seria isso. Então, para este grupo que admite o empirismo como a melhor forma dentro da teoria do conhecimento de como essas pessoas conhecem algo, as ideias inatas apregadas pelo racionalismo não existem ideias inatas. Um dos principais defensores desse método é John Locke, que nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ensinava que existem duas fontes de ideias, de ideias. Aí vai fazer toda um trabalho sobre a sensação e a reflexão. Sobre isso, nós temos o radicalismo do empirismo de David Hume, que nasceu em 1711 e morreu em 1776. A própria projética e a teologia vai trabalhar esse método de David Hume, fazendo assim uso do racionalismo para refutar todo o argumento que David Hume vai fazer, tá? Bem, esse filósofo, tá, esse pensador, acreditava que as ideias eram cópias de impressões, ou seja, o conhecimento, tá? Essas impressões seriam o que, afinal de contas? Essas impressões seriam imagens ou sentimentos no consciente. Por meio do ensino de Hume, não existe um conhecimento realmente autêntico e verdadeiro. Então, existe um problema muito grande nesse método de David Hume. Tá? Indo mais adiante, nós vamos encontrar a terceira forma dessa teoria do conhecimento, de como as coisas existem e de como eu sei que essas coisas existem. É o criticismo ou ceticismo. Bem, um dos principais, o principal propagador desse criticismo é Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804. Foi um grande e profundo influenciador do iluminismo, que buscava as luzes da razão. Por meio de Immanuel Kant, e o próprio Immanuel Kant buscava fazer uma síntese geral entre o racionalismo e o empirismo. Então ele vai unir as duas teorias, tá? Kant distinguia entre conhecimento racional e conhecimento experiencial. Havia uma distinção no pensamento dele. Para isso, precisamos deixar a ignorância. Então, para Kant, o racionalismo e o empirismo eram plenamente incompletos, tá? Então, ao juntar os dois, ele dava aí a origem ao criticismo. Então, para Kant, os objetos, ou aquilo que eu estou querendo conhecer, tá? Um livro, uma bactéria, um vírus, tá? No sentido biológico ou no sentido abstrato, mitológico e tudo mais, tudo aquilo que nós podemos vermos de uma forma visível ou abstrata, não são os objetos em si. Meio complicado, né? Isto é, não podemos saber nenhuma verdade realmente, tá? É uma coisa que não pode ser muito vista. Tudo é uma representação, tá? Uma configuração organizada. Bem, a origem do conhecimento deve-se deriva-se de uma relação entre o sujeito, a pessoa e o objeto. Todavia, obviamente, cada uma dessas teorias desse conhecimento tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, o criticismo é um desses pontos fortes e também tem seus pontos fracos. Essas formas são as formas principais e de como nós podemos criar a nossa concepção sobre a teoria do conhecimento ou sobre o conhecimento. Então, para fechar esse primeiro ponto, então assim, como eu sei que a formiga existe? Como eu sei disso? E como eu sei que o que eu estou vendo se chama formiga, tá? Então esses métodos auxilia
de uma forma bom e negativa ao mesmo tempo, a te dizer se o que você está vendo ou o que você está estudando é real ou não, tá? Mas cada um tem suas fraquezas, né? Mas estas formas e concepções do conhecimento são usadas nas redes sociais, pelo que eu tenho visto ao decorrer do tempo, para criar teorias da conspiração. Só que, ao utilizar um desses métodos, tá? Uma dessas formas, é deturpada. Nenhuma dessas formas, tá? Criticismo, empirismo, o racionalismo, é usado de forma original e correta. Então, assim, esses métodos são e existem no mundo comum, no mundo real, tá? Vamos ver aqui uma segunda parte para a gente tentar concluir, tá certo? A gente tá aqui em 21 minutos já, ok? Bem, dentro da teoria do conhecimento, eu separei algumas coisas, tá? Eu separei aqui uma coisa interessante, chamado tipos de conhecimento. Você já ouviu falar sobre isso? Tipos de conhecimento? Quantos tipos de conhecimento existem? Bem, existe basicamente cerca de 4 tipos de conhecimento que é muito abordado dentro da teoria do conhecimento, dentro da área filosófica. Bem, o conhecimento científico, o conhecimento religioso, o senso comum, o filosófico. E também temos um quinto tipo de conhecimento, para alguns, tá? O conhecimento artístico, que pode ser corporal e musical, tá? Bem, esses conhecimentos coexistem, ainda que tenham aspectos distintos e diferentes, mas isso possibilita o sujeito, a pessoa, a conhecer e transformar na prática uma determinada realização deste processo de conhecimento. O primeiro conhecimento que nós podemos assim esboçar para vocês é o conhecimento mais básico, que se chama conhecimento popular, conhecimento do senso comum, tá? É aquele que não surge de estudo sistemático da realidade a partir de um método específico, mas provém do viver a partir de um método, a partir do viver, do aprender da própria experiência de vida humana. Esse conhecimento não explica os fenômenos, por exemplo, por que está chovendo, por que chove, o que faz chover, não consegue explicar, tá? Porque não é sistemático, não parte de pesquisas bibliográficas, nem de experimentação. Esse tipo de conhecimento evita, de certa forma, o uso da razão e usa os sentidos humanos. Mas esse conhecimento funciona em um certo momento, no manuseio de chás caseiros ou ervas medicinais, tá certo? Por sua vez, nós temos aí o conhecimento teológico. Alguns livros alguns não, a maioria dos livros de filosofia, tá? Entendem que o conhecimento filosófico é apenas usado e se baseia sobre uma fundamentação de fé, de revelação, e jamais é produto de um conhecimento que busca usar a lógica. Isso é o que os livros de filosofia basicamente dizem sobre o conhecimento teológico. No entanto, porém, todavia, o conhecimento teológico se baseia sim e busca evidências sólidas, reais, lógicas, históricas e filosóficas para se tornar um conhecimento teológico. Isto é, em relação à teologia judaico-cristã, mas em relação às outras teologias que não são as bíblicas, as verdades são aceitas sem o uso recorrente da lógica ou de pesquisas. E neste caso, trata-se de conhecimento mitológico, místico e espiritual. Ok? Tudo bem aí? O próximo conhecimento que existe, tá? É o conhecimento artístico, que você pode subdividir em conhecimento corporal e musical, tá certo? E artístico, tá bom? Tá? Dessa mesma forma.
Bem, tem base na intuição, no sentimento, na emoção. E a manifestação de um sentimento e o seu modo de tratar um determinado assunto. Ou seja, o conhecimento artístico é profundamente subjetivo, diferentemente dos outros conhecimentos, tá? Por sua vez, nós temos o conhecimento filosófico, que é um conhecimento muito usado, né, há décadas, tá? Há milênios. A filosofia é o amigo da sabedoria. Esse conhecimento é o exercício da reflexão racional. Desde o século VI a.C., isso é uma formulação histórica, tá? Mas nós podemos ver muito antes a filosofia existindo, tá? E marcando povos e civilizações. Mas a partir do século VI, a filosofia foi marcada por uma ruptura entre o mitológico e o racional. Ou seja, o mito deixou de ser aquilo que explicava o mundo e a razão, o logos, consegue agora triunfar sobre as trevas da ignorância. A filosofia aparece na sociedade para refutar conhecimentos fictícios, mitológicos, ilusórios e crenças religiosas, emoções e experiências místicas. É o nosso irmão e professor Ronaldo Silva está aqui nos acompanhando, não é isso? Bom dia para você também, meu irmão. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Um prazer ter você aqui, viu? Obrigado aí pela atenção e que Deus lhe abençoe poderosamente, tá certo? É, eu acho que você entrou agora, eu acho que você não acompanhou o começo, tá? Mas depois vai estar no canal e aqui no Facebook. Depois você assistir ele completo, que a gente já está quase terminando, tá bom? Bem, esse conhecimento filosófico é um dos conhecimentos que eu mais admiro. Tem o conhecimento teológico, no qual eu sou formado, e o conhecimento filosófico é o que eu mais admiro. Então, esse conhecimento filosófico ajudou muito o próprio cristianismo no primeiro século. Se você pegar um livro, eu não separei aqui para mostrar a vocês. Não, deixa eu ver, acho que não consigo, não, tá aqui não. Um livro de história da igreja, a história do cristianismo, você vai ver muito que as ênfases que o conhecimento filosófico fez com que o conhecimento do cristianismo propagasse no meio pagão, tá? A filosofia ajudou o cristianismo e ainda ajuda, tá? A filosofia é amigo da sabedoria e também amigo da teologia, tá certo? Então, a filosofia é o poder máximo da razão, pois ela é uma forma sistemática e metódica, tá certo? Por último, o último conhecimento que nós vamos ver aqui nesse pequeno vídeo é o conhecimento científico. Esse conhecimento científico é um dos mais recentes, tá certo? O conhecimento científico é uma formulação de alguns filósofos e cientistas do passado, como por exemplo Kepler, que vai trabalhar as órbitas, né, dos corpos celestes, Copérnico, Bacon, Descartes e Newton, e muitos outros. O conhecimento científico busca explicações testadas através de comprovações empíricas. O conhecimento científico estuda as causas e as leis do universo, e não apenas o fenômeno que nós podemos observar. Então, basicamente, esse foi o vídeo sobre teoria do conhecimento, uma pequena introdução. Então, nós vimos aí as coisas sobre o racionalismo, empirismo, criticismo, o que ele defende, seus defensores, o que ele ensina, tá? As suas distinções, as suas diferenças, as suas complicações, tá? Existem complicações desses métodos e as suas facilitações, tá? Para o pesquisador. E depois nós vimos tipos de conhecimento, tá? Não vimos tudo, obviamente, mas isso foi o que eu podia, assim, trazer para vocês aqui no nosso canal e que vocês possam compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de estudos, e que esse pequeno vídeo seja uma bênção para você
e que você seja edificado cada vez mais, tá? Bem, assim desejo nesse final desse estudo, que Deus lhe abençoe poderosamente e que, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente trazendo mais informações, mais conhecimento, aplicação, fatos que nos ajudem aí a viver em sociedade de uma forma benéfica, boa e sadia e aguardar a segunda vinda do retorno de Cristo, certo? Bem, se você chegou aqui nesse canal, não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe um comentário se você gostou ou não gostou do conhecimento, desse vídeo sobre a teoria do conhecimento, uma breve introdução, tá? Fique à vontade e que Deus poderosamente lhe abençoe. A Trindade Santa lhe abençoe, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.